Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma live sobre laser terapia no Covid, no pós-Covid. Temos várias convidadas aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, a nossa live de hoje vai ser sobre o pós-Covid e sobre a fotobiomodulação no pós-Covid. E aí, a equipe do pessoal da pesquisa aí ajudando a gente hoje. As meninas. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Vamos esperar as meninas aqui a solicitarem para participar com a gente, né, Bárbara? Na nossa live Foi. sobre pós-Covid. A Isa já entrou, porque eu vi ela entrando aí. Isa, solicita a sua para você entrar. Boa noite, Sheila. Boa noite, Mônica. Eu já convidei elas, vamos ver se elas aceitam. Aê, todo mundo Olá, aí. gente, boa Olá, noite. tudo bem? Boa noite. Então, pessoal, a nossa live hoje com a doutora Bárbara, a doutora Cláudia, a doutora Isa, eu, Daiane, e a gente vai falar sobre o pós-Covid, alteração de paladar e olfato, e como que a fotobiomodulação pode nos ajudar com esses pacientes. E a gente está desenvolvendo um trabalho lindo lá na São Leopoldo Mandic, né, meninas? E atendendo muitos pacientes. Então, a gente vai abrir aqui para as perguntas, para as pessoas que estão entrando aqui na live, né? O que elas têm de dúvidas sobre os efeitos da fotobiomodulação. E eu queria até já iniciar a nossa live perguntando, né, para vocês o que os pacientes estão relatando e claro, né, não só os pacientes, mas os profissionais de saúde que estão realizando isso, né, os nossos ex-alunos nos seus consultórios, e tá todo mundo feliz com os resultados. Então, eu queria muito que vocês contassem um pouquinho sobre os efeitos no paciente, o que eles relatam, para quem está assistindo, então, a live, entender um pouquinho o nosso trabalho aí no pós-Covid. Quem que vai começar aí? Claudinha? Então vamos. Então, os pacientes têm nos mostrado muita satisfação com o tratamento, porque eles têm tido resultados muito positivos, né? A partir do momento que a gente conseguiu modular o protocolo da melhor maneira para todas as alterações de paladar e olfato, os resultados começaram a aparecer significativamente. Nós já temos vários casos com 100% de regeneração de paladar e olfato, então as pessoas estão agora em manutenção. Já temos um tempo, né? Porque a gente precisa de tempo para entender como tudo isso vai acontecer, como acontece, e depois dessa recuperação e dessa regeneração, quanto tempo de manutenção. Então a gente está em pesquisa, desenvolvendo todas essas respostas, mas o que a gente de antemão pode dizer é que o laser funciona, que estão todos muito receptivos e contentes com os resultados, e todo mundo tem resposta. Nós não tivemos nenhum paciente que não teve pelo menos um pouquinho de melhora, né? Então estamos aí caminhando. Ah, muito legal. E a questão emocional dos pacientes? Não sei se a Isa quer conversar um pouquinho sobre isso. Como é que está sendo o impacto, né, para esses pacientes sem olfato e paladar, né? O que eles relatam em relação a isso? Bom, boa noite, pessoal. O que a gente tem encontrado nesses pacientes a grande maioria apresenta uma grande queixa, primeiro de depressão. Os pacientes, eles relatam que eles não conseguem ter sua vida, a sua vida normal, eles não conseguem ter relações sociais, não conseguem sair em restaurantes e até mesmo dentro de casa, né, com os trabalhos mesmo de cozinhar, eles não conseguem cozinhar, não conseguem se alimentar, né, e isso vai gerando para eles uma angústia, porque o que a gente observa que o alimento, né, a comida, a bebida, ela tem uma relação muito, são relações muito emotivas, né? O cheiro,
lembra, a gente vê muito a questão do paciente falar do café, né? Muitos pacientes relatam que não conseguem sentir o cheiro do café, né? E o café, muitas vezes, para algumas pessoas, ele já tem na memória isso gravado, né? Então, imagina uma pessoa perder o cheiro, perder a vontade, sentir o gosto, né? Algumas memórias afetivas que estão relacionadas, né? Eles relatam o cheiro do bolo da casa da avó, o cheiro do próprio filho, o perfume do marido, que eles acabam até não sentindo, ou até mesmo eles acabam sentindo cheiro podre das coisas, né? Então, imagine você ter um marido, um filho, e você começa a sentir tudo nele, ou não sentir o cheiro, ou sentir cheiro de podre, né? Então, eles questionam até muitas vezes se eles estão, emocionalmente, se eles estão ficando loucos. Porque ninguém acredita nos relatos dele. Eles não encontram pessoas com os mesmos sintomas. É engraçado, embora a gente tenha a gente tem um grande grupo de pessoas que têm os mesmos problemas, né? Muitas vezes eles não conseguem achar as mesmas pessoas com os mesmos relatos, né? Ainda não é muito divulgado isso. A gente sabe que tem um grupo muito grande, mas no meio social deles, muitas vezes, eles têm pessoas que não acreditam nele, né? Tem mais alguma coisa que vocês complementam, meninas? Eu lembrei agora, Isa, hoje no curso da habilitação, teve uma das nossas alunas, não sei nem se ela está assistindo aqui, que ela falou assim que as pessoas não acreditavam que ela estava se sentindo tão mal. Uhum. E ela ficou acho que 1 ano e pouco sem a alteração, né, com a alteração do paladar e olfato. E ela relatou que ela ficou antissocial, ela não tinha vontade nos lugares, então as pessoas começaram a chamar ela de chata, porque não participava, não ia, ela não tinha vontade de comer, ela não sentia cheiro ruim. E daí tem aquela alteração, né, que a gente vê muito nos pacientes, de sentir cheiro podre. Né? Não é nem alteração, é sentir o cheiro podre das coisas. Imagina, você não consegue ficar perto de uma pessoa que fede, né? E hoje mesmo... Isso. E hoje mesmo, o que a gente percebe durante o tratamento, eu estou com uma paciente que o relato dela, assim, do ovo, ela não consegue comer ovo, era uma pessoa que ela adorava comer ovo. E durante o tratamento, a gente estimula até esses pacientes, porque eles acabam tendo medo de comer essas coisas e sentir o gosto. E assim, a cada sessão, às vezes a gente acaba pedindo para eles tentarem, porque eles têm tanto medo de sentir aquele gosto ruim de novo. E hoje a paciente, umas 3 semanas seguidas, eu falei para ela, tenta comer o ovo agora para a gente ver se realmente você está conseguindo comer. E hoje ela falou assim, olha, eu comi o ovo, criei coragem, e hoje ela tinha voltado a sentir, não era o ovo real, mas ela falou, não tá mais ruim, tá aceitável. Eu começo a sentir de leve. Então, assim, durante o tratamento mesmo a gente percebe que eles acabam tendo medo. Eles esperam muitas vezes o cheiro, o gosto vir. Mas a gente fala que eles precisam criar coragem. Então, até no meio dos atendimentos, a gente tem que ter um atendimento até emocional. Trabalhar o emocional deles para eles estimular eles, porque eles têm muito medo de comer ou de estar perto de uma pessoa, né? Até você falou de uma pessoa com perfume, tem uma outra pessoa que ela falou assim, tem uma amiga minha que tem um perfume que eu não tô suportando. E ela pensou, a amiga dela pensou que ela tivesse brigado com ela, alguma coisa, mas não é, ela falou, ela não entende, ela falou, eu tenho medo de falar para ela que o cheiro dela tá ruim. Né? E o isso encorajar afeta, os pacientes. os relacionamentos, né? Pode falar, Claudinha. E o encorajar os pacientes na comida é muito importante, porque nós observamos agora na pesquisa, com o andamento de tudo isso, que às vezes o paciente, quando começa a comer, ele sente um gosto diferente. E depois da segunda, terceira garfada, a memória é recuperada ou ela é startada, né, dentro do sistema nervoso central. E aí ele começa a sentir o sabor do que era aquilo antes. Então, antes a gente dizia assim no começo, não força, se não tá dando essa comida, tenta uma outra. E a gente ia alterando. E agora a gente já percebeu que é um exercício, porque acho que o sistema nervoso central, ele demora um pouco para fazer leitura, porque ele ainda está bloqueado. E com a laser terapia, a gente imagina que esse desbloqueio acontece. Então, o exercício também de forçar um pouquinho a comida, não precisa... Porque tem pacientes que às vezes acabam vomitando, de tão desconfortável que é. Mas se o paciente, olha, não tá tão ruim, mas tá diferente. Então forçar um pouquinho, segunda, terceira garfada, que a partir da terceira as coisas começam a ficar mais normais.
E é um exercício, né, para fazer o sistema nervoso central entender de novo qual aquela referência que foi bloqueada há tanto tempo e está esquecida, ela está adormecida, né? Muito legal. E aí a gente percebe, né, meninas, que o protocolo não é um protocolo fixo, né? Tem muitos, né, profissionais aí perguntando, qual que é o protocolo? A gente não é um protocolo fixo, existe uma janela terapêutica, existem algumas opções. Claro que existe uma lógica, né, aonde que vai irradiar. A gente acaba irradiando vários pontos da face, né, da boca, do nariz, alguns pontos, né, voltados à laser pintura quando necessário. Então, eu acho que é isso aí, né? Cada paciente é um paciente, tem uma história, a gente faz uma anamnese super completa, né, meninas? Muito legal a nossa anamnese. E isso faz com que a gente chegue, então, num protocolo individualizado, mas dentro de uma janela terapêutica, que é a janela da pesquisa. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar um pouco nos trabalhos clínicos, né? Tá todo mundo buscando protocolo. Qual que é o protocolo? Gente, não existe luz, precisa penetrar tecidos, tem que ter cromóforos, né? Existem pacientes com fototipos diferentes, existem pacientes com espessuras de tecido diferente, e essa luz precisa penetrar. Então, a busca alucinante por um protocolo estabelecido e fixo, ela é falsa, né? A gente sabe, quem trabalha com laser entende isso. Quem é leigo, novo no assunto, fala, nossa, mas não tem um protocolo estabelecido. Não é um remédio, né? Que a gente sabe, quando a gente toma um remédio, tudo vai lá na barriguinha, né? A gente tem certeza que o comprimido foi tomado por todos os pacientes. Na laser terapia, isso não funciona. A gente não tem certeza de quanto de energia está chegando no tecido-alvo, mesmo que a saída no laser seja uma dose fixa. Né? E isso faz com que que seja necessário a gente então adequar os protocolos, ajustar de acordo com a sintomatologia do paciente. E quem é laser terapeuta entende sobre isso, e quem está começando agora também está começando a perceber, porque na clínica, né, na prática do dia a dia, inclusive um dos tópicos do nosso curso, né, pelo menos habilitação, é justamente o desenvolvimento de protocolos, né? A gente até sugere protocolos fixos para você sair do chão, mas o profissional capacitado em laser terapia, ele precisa saber desenvolver os seus próprios protocolos, saber quando que um protocolo tá bom ou não tá bom, e também avaliação, né? E eu acho que essa avaliação também aqui no COVID é muito interessante, porque são várias ferramentas de avaliação que juntas formam o resultado e como que tá indo aquele tratamento. E aí, olhando o paciente como um todo, né? Não só o que ele está sentindo de cheiro, como o que ele está sentindo de gosto, né, meninas? E o comportamento psicológico desse paciente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os testes que a gente faz com o paciente. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso? Né, qual dos testes vocês acham que é o teste que mais funciona? E qual dos testes que vocês acham que é mais difícil do paciente responder? O que vocês acham? Os Quem que vai pacientes, responder? os pacientes geralmente eles relatam que tem um sabor que é o último que volta, que é difícil de voltar mesmo, né? Que é o sabor amargo, né? O sabor amargo, ele leva a um sistema de luta ou fuga do corpo, né? De ativar o sistema de alerta mesmo. Então, esse é o último que volta. A Olha gente que percebe que na hora que a gente pinga a solução, né, do amargo, os que sentem, né, porque essa é, como eu falei, é a última, eles precisam ter bastante estímulo mastigatório mesmo, sabe, da boca, para ele conseguir vir um retrogosto de amargo. E eu acho que esse é o sabor, assim, difícil. Mais difícil de voltar, assim, sabe, que eu sinto. Acho que é o último até. É o último. E qual é o primeiro? Qual é o primeiro que volta com a terapia? O doce. O doce. O doce é o primeiro que volta. O doce, muito importante. Se é comigo, eu vou achar o máximo. Adoro um doce. Por isso até que tem muitos pacientes que relatam que só conseguem comer doce. Comer doce. Eles engordam porque só comem doce. Porque doce e macarrão. Doce e macarrão. O macarrão deve ser pela consistência também, será que não? Os carboidratos, de um modo geral, têm sido bem aceitos, né? Então, o pão, o macarrão, o arroz... Que tem açúcar, né? Tudo sem tempero e que se transforma em açúcar. E o açúcar é outra coisa que é muito bem identificado, né? E o álcool é uma das coisas também que não muda muito o sabor. Então, a gente tem tido quadro de pacientes até que estão exagerando um pouquinho na bebida,
Porque Sim. é um dos poucos sabores que identifica igualmente. Então, para ele voltar à realidade, ele acaba se dispondo muito nessa questão para sentir o álcool. Pelo menos o álcool eu estou sentindo, né? É. Então, é bem Olha complicado. só. Que Olha até às só, vezes a que gente até escuta interessante. eles falarem assim, né? A gente escutou até essa semana, né, Claudinha? Você escutou, a paciente falou que estava chateada, que ela não estava sentindo muito gosto. Aí ela falou: o que resta é beber, né? Porque beber é a única coisa que a gente consegue. Então, assim, E aí E isso começa a tem chegam até sido com uma essa. constância nos pacientes, uma É, constância muito grande. A gente tem até que alertar o paciente: olha, é. o álcool está com sabor de álcool e não é só dele que você deve se alimentar, porque senão a gente vai criar um outro problema, né? Sim. Então é bem complicado. Gente, eu tenho um paciente que ele gosta de cerveja amarga, bem amarga. E para ele falou, tá sendo muito difícil, porque eu não sinto o gosto da cerveja que eu quero sentir, entendeu? Então tem as duas coisas, né? Então para ele é uma coisa que ainda tá bem, né, no início assim do retorno, né? Ele tá tendo uns flashes assim, né? E até o negócio engatar, porque a sequela que o Covid causa, né, acaba sendo em alguns pacientes bem forte, né? Então a gente tem que trabalhar semanalmente para a gente conseguir essa melhora. Mas assim, não tem nenhum que não responde, né? Todo mundo sente um Todos. cheiro de uma grama cortada, sente uma coisa que remete a alguma coisa muito legal, assim, às vezes da infância mesmo. É muito, 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 assim, proveitoso trabalhar com pacientes assim. É muito legal mesmo, sabe? Meninas, vamos entrar agora um pouquinho no efeito do Covid, né? O Covid é uma inflamação, uma infecção por um vírus, e ela gera uma série de respostas, né? A tempestade de citocina, né? O processo inflamatório, ele é diferente em cada paciente, né? Então a gente sabe que tem pacientes que super reagem, né? Então tem aí realmente aquela tempestade de citocinas. Tem pacientes que passam como se nada tivesse acontecido. Então a gente sabe que existem componentes tanto imunológicos, quanto genéticos, quanto emocionais, e que acaba, então, por que alguns pacientes têm essa alteração e outros não? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, sobre o que está acontecendo nesses pacientes? Claudinha, quer explicar para a gente, então, e para todo mundo que está aqui na live, por que esses pacientes ficam com essa sequela, né? O que acontece com o Covid? Então, na verdade, o que nós observamos foi o seguinte: todas as pessoas que tiveram a sequela de paladar e olfato, elas não tiveram um Covid muito sério. Foi uma coisa mais superficial, uma gripe, até uma gripe um pouco mais forte. Nós não tivemos nenhum caso de paciente que precisou de oxigenação artificial ou que foi entubado. Então, dentro dos estudos, das buscas de literatura que a gente fez, a gente acredita que essa sequela possa estar relacionada, lógico, né, à disponibilidade de oxigênio. Então, quem precisou de oxigenação artificial aumentou a concentração de oxigênio disponível na circulação. Quem precisou de ser entubado aumentou a oxigenação e o oxigênio disponível na circulação. Então, nesses casos, pode ser que esse excesso de oxigenação impediu que ocorresse o bloqueio, né? Porque o O dano oxigênio no tecido estava entrando nervoso. na célula, ocupando o lugar do vírus, exatamente. Entendi. E aí a Então é gente tem, mais ou né? menos isso que a gente imagina. E a gente tem também dois tipos, né, de alteração de olfato e paladar. Aquele meio recente, né, que fica alguns dias e que até ajuda no diagnóstico, né? Muita gente, Uhum. opa, tô com Covid porque eu perdi olfato, perdi paladar. E tem aquele tardio, né? Então a gente sabe que a inflamação causada pelo Covid bloqueia, né, a questão dos terminações nervosas que fazem toda essa captação de sensações. E aí a gente vê que isso pode ser temporário, quando a inflamação vai embora, restabelece todo o funcionamento ou não. Né? Então, para a maioria das pessoas que ficaram com alteração de paladar e olfato, voltou sozinho, né? Durou talvez uma semana, 2 semanas, um mês. Só que existem agora os pacientes que estão relatando, que estão chegando na clínica com 1 ano, né? Dois anos, dois Dois anos e anos dois já. Já de meses, 2 anos alteração. e 3. E aí, gente, vamos combinar, né? Depois de 2 anos sem sentir olfato e paladar, a sua vida, no mínimo, mudou, né? Teve uma aluna hoje no curso também que ela falou que ela emagreceu 9 quilos, porque ela não tinha fome, não tinha vontade de comer, né? E ela, não é que ela queria emagrecer, né? Uma coisa é quando a gente quer perder 1 quilinho, outra coisa é emagrecer forçado, é muito diferente. E o impacto que isso Por tem, né, não no conseguir se psicológico. alimentar, né?
né? Então, a gente percebe que a grande sequela é quando esses pacientes aparecem anos, meses depois de ter tido a infecção e não volta, né? E aí a gente começa a perceber assim, né, que o tecido nervoso que foi lesionado, porque na verdade é uma alteração do tecido nervoso, né, como consequência dessa infecção, ele precisa regenerar. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha aqui do laser, né, que o tecido nervoso, ele, assim como a célula nervosa, né, o neurônio, assim como qualquer outra célula do nosso corpo, ela possui mitocôndrias, né? E a grande absorção da luz laser nas células alteradas é na mitocôndria. E a mitocôndria é responsável, uma organela celular responsável pela produção energética celular. E sempre que a gente tem um processo de alteração celular, a mitocôndria é a primeira a apresentar alterações. Então, quem está absorvendo essa luz, né, quando a gente faz o tratamento, é a mitocôndria que está dentro do neurônio, né? E aí, uma vez que essa energia é absorvida, a gente tem uma série de processos que está acontecendo ali dentro e a gente restabelece, né, a fosforilação oxidativa, que é a respiração via mitocôndria, e a gente consegue, então, fazer com que esse neurônio tenha aí o estímulo, né, uma transcrição gênica, né, um estímulo no seu núcleo para se regenerar. Então, a gente sabe também que o neurônio, ele não é uma célula muito rápida na regeneração, né? Diferente de uma célula de pele, de mucosa. Então, a gente também não adianta ficar forçando muitas sessões, muito seguido, porque a gente sabe que o neurônio também tem o seu tempo de regeneração. E isso também, às vezes, acaba mexendo um pouco com a expectativa dos pacientes no retorno, né? Mexe um pouco com essa ansiedade. E aí a ansiedade acaba atrapalhando a regeneração, né? Porque quando a gente está ansioso, né? Quando a gente está estressado, a ansiedade não deixa de ser um estresse, atrapalha o sistema imunológico, atrapalha o funcionamento. Então, a gente percebe que uma coisa leva a outra, né? E é muito comum, agora a gente está com uma fila de espera gigante de atendimento de pacientes, e a gente está agora com esse dilema, né? Esses pacientes estão muito ansiosos, e a ansiedade acaba prejudicando, inclusive, o andamento do tratamento. Então, olha como as coisas são interligadas. E aí, né, Bárbara, uns pontinhos de laser puntura. Fala um pouquinho pra gente aí o que a gente anda aprontando com esses pacientes para justamente trabalhar esse lado da ansiedade que acaba atrapalhando tanto e até, né, não deixando esse neurônio receber essa energia, quer dizer, até deixa, mas acaba atrapalhando a regeneração, né? Inclusive uma das nossas perguntas da anamnese é se o Covid alterou a vida emocionalmente, psicologicamente desse paciente, né? Então, quando ele traz isso pra gente, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer o perfil dele, né? Porque a gente já sabe como vai caminhar aquele paciente, né? Então, depende, né? Tem um paciente que ele já vem com muita expectativa, ele coloca toda a expectativa dele em cima do tratamento, e a gente sabe que não depende só do físico, né? Porque o físico, o laser vai fazer. Mas muitas vezes a gente tem que tratar o sutil, né? Que é a energia que nos envolve, que a gente sabe que tudo é energia, né? O laser não deixa de ser energia também, né? Em forma de luz. Então, a gente precisa trabalhar o sutil. O que é? São pontos de acupuntura que a gente usa com o laser. Na dosimetria ideal, né? No comprimento de onda correto, sabendo aonde aplicado, né? Então, a gente precisa entender aquele paciente, porque cada paciente é único, então a gente, às vezes, a gente faz um ponto, no outro a gente faz outro ponto, não dá pra gente também generalizar e falar, usa só esses pontos, não, porque muitas vezes ele tá precisando, ele tá muito ansioso, ele brigou com a mãe, ou ele tá travado no trabalho, cada um traz uma questão. E a gente precisa sempre fazer o uso desses pontinhos, né? A gente, fora assim, que a gente conversa muito, né? Então a gente já sabe, quando o paciente já chega, a gente já sabe, hoje ele tá bem, hoje ele não tá. Mas assim, todos os relatos são de melhora, né? Alguns demoram um pouco mais pelo fato de ter demorado um pouco para procurar. Mas a gente sabe que a gente associando o laser que a gente faz, o tratamento todo, o protocolo que a gente coloca para aquele paciente, mais a laser puntura, aí é sucesso garantido, assim, entendeu? Então muito... E também, deixa eu só complementar, Bárbara, e também, assim, o que é legal a gente testar, que muita gente pergunta, qual que é o protocolo, né? Se a gente não tiver essa visão de escutar o paciente, de sentir o paciente e ter essa noção que talvez
o protocolo que que você vai realizar, ele não está precisando do protocolo, às vezes ele precisa de outros pontos que a gente tem que ter a sensibilidade, o conhecimento, por isso até que a gente tem que entender bastante dos protocolos, de laser terapia, do mecanismo de ação, tem que entender um pouquinho, de escutar o paciente, o que ele está falando, porque muitas vezes aquele protocolo naquele dia não vai ser suficiente, ele precisa às vezes até, o que já aconteceu muitas vezes, a gente não faz, às vezes, quando a gente vê que o paciente está totalmente bloqueado, tá, a gente está repetindo as sessões e a gente vê que não está funcionando, não está dando um resultado, a gente busca a alternativa da laser puntura, que muitas vezes a gente vê aquele paciente que está muito tempo, que a gente vê que não está tendo uma resposta ideal, a gente para aquela sessão, a Bárbara faz uma avaliação nesse paciente e começa a dar um start. E a gente tem tido bastante resultado quando a gente percebe que sessões repetidas a gente não está tendo uma evolução. A Bárbara vai com esse paciente, faz uma avaliação com ele para tentar desbloquear esse paciente e a gente depois continuar com o tratamento. E a gente está tendo bastante resultados com esse protocolo individualizado. E uma das complementações desse desbloqueio é informar o paciente que alterações podem acontecer. Às vezes o paciente vem, olha, eu estava só sentindo muito salgado e muito doce, né? Assim, potencializado. E aí, de repente, ele começa a sentir um outro sabor, ou de repente começa a sentir o cheiro de podre, o gosto de podre. Então, quanto mais tempo demora para procurar o tratamento, nós já percebemos que existe uma sequência dessa alteração. Então, ela começa mais suave e ela vai progredindo. E aí o paciente vai ficando nervoso, porque ele acha que estacionou, que não está dando certo. Então, fazer entender que existe uma sequência. Olha, isso é normal. Nesse momento da laser terapia, vai estacionar porque a gente precisa trabalhar com outros pontos. E tudo está interligado no córtex cerebral, onde perde paladar e olfato, com relações afetivas, vínculos emocionais, memória. Então, leva muito a um quadro de ansiedade e depressão. E a gente precisa trabalhar isso junto com o paciente, porque senão o resultado não aparece com tanto sucesso, né? Inclusive, a gente precisa criar esse vínculo com o paciente, né? Ele precisa ter esse vínculo com a gente, para ele se sentir confortável, né? Inclusive, eu vi uma pergunta aí falando sobre o ILIB, né? O ILIB, muitas vezes, ele é associado, sim, ao tratamento, tá? Mas a gente sabe exatamente quem precisa, quem não precisa, para a gente direcionar realmente o tratamento com o ILIB, né? Que a gente já sabe que é muito importante. A fotometabulação sanguínea é maravilhosa, né, Daiane? Que ela vai puxar a sardinha para Não. Eu só queria, né, posicionar quem está assistindo a live. Então, o tratamento ele se baseia na irradiação no tecido nervoso, certo, meninas? Então, eu estou entregando energia para esse tecido regenerar, porque ele está alterado. Então, esse é o pilar do tratamento com a fotobiomodulação. Só que a gente individualiza essas doses com pontos de acupuntura, de laser puntura, para complementar a parte emocional. E também o ILIB vem, né, em um grupo separado. A gente tem grupos, né, a gente está avaliando a diferença entre os grupos. Então, o ILIB participa de alguns grupos justamente para somar resultados, né? E sempre individualizando as necessidades de cada paciente. Porque isso sim é uma fotobiomodulação, uma laser terapia, né, de excelência, né? Medicina de precisão, é a laser terapia de precisão. Você, né, dentro dessa linha da medicina de colocar o indivíduo, né, a dose ideal para o indivíduo, a gente faz isso com laser. A gente consegue, então, individualizar a dose, claro que dentro de um protocolo estabelecido, né, de uma linha aí de pesquisa para a gente conseguir ter o resultado, né, se aquilo foi efetivo ou não. Então fica maravilhoso, né? E eu acho que também, cada vez mais, a gente tem que levar em consideração que essa partezinha do cérebro, né, que tem a ver com o paladar e olfato, as informações vêm de diferentes pontos, né, Claudinha? E a parte emocional, memória. Então, é uma salada mista, né? Para você formar o que você está sentindo. Então, são vários os aspectos que devem ser trabalhados para a recuperação dessa sensação que foi perdida, certo? Eu vi o pessoal falando aí que é de Santa Catarina, que tá querendo que a gente vai lá, hein, meninas? Olha só, é uma super oportunidade da gente formar dentistas que vão trabalhar com laser no Covid. Isso
é uma que coisa ter muito dentista importante para falar, Bárbara, recebendo. porque assim, Tá com um Podem pouco de falar, delay. gente. fala, Dai, pode Ficou falar. mudo. Não, eu tô falando assim que a gente está recebendo tantos pacientes, né, nos nossos Insta pessoais, na própria São Leopoldo, que a gente precisa de dentistas que fazem. Então, a gente está aqui fazendo um apelo para os dentistas, pelo amor de Deus, né, vem se capacitar com a gente ou com qualquer outra equipe que também está fazendo, porque é muito importante a gente levar esses tratamentos para as pessoas. Né? É quase que uma necessidade social, né? Uma coisa, uma segunda pandemia, né? Uma pandemia de perda de olfato e paladar. E isso tem muitas coisas ruins, né? E assim, a gente está percebendo que muitas pessoas estão tendo outras consequências disso, as famílias estão tendo consequências, as pessoas, enfim, né? A parte profissional de todo mundo. Então é muito importante esse apelo aí para a gente ter mais profissionais capacitados fazendo essa técnica. Né? A gente vai ter agora um curso na São Leopoldo, comecinho do segundo semestre, para capacitar os dentistas com clínica, né, meninas? Então a gente já fez esse curso antes, agora a gente vai ter uma nova turma. Então, né, quem tiver interesse, entre em contato no nosso direct ou na própria faculdade, para justamente a gente conseguir treinar esses profissionais de uma forma bem completa, né, dentro da laser terapia, da laser puntura, do ILIB, eu acho que esse é o problema, né? O que é uma ferramenta? É você ter uma versatilidade de poder individualizar e como fazer isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, fica o apelo para os dentistas que estão assistindo aqui a nossa live. Então, segue Tem muita gente, tem muita gente. Tem gente assim que até tá vindo de longe para ser atendida nos nossos consultórios, viu? E a gente não tá dando conta. E o importante da capacitação é um curso super rápido de ser feito. E o mais importante da capacitação é assim, às vezes o dentista até entra em contato com a gente porque a pessoa de longe entrou em contato. Aí, olha, o meu paciente entrou em contato com vocês, viu no Instagram, eu queria uma ajuda no protocolo. Só que é tanta variação que por telefone fica tão difícil a gente falar. A gente dá umas dicas, mas assim, a hora que o dentista, no treinamento, entender como a coisa funciona, ele vai modular o protocolo para qualquer paciente que chegar. E para a gente ajudar de longe fica complicado porque você tem que atender o paciente por telefone junto com a pessoa que está pedindo ajuda, né? Então é uma capacitação rapidinha de ser feito. É fácil de assimilar, porque a pessoa que já tem habilitação entende como o laser funciona e consegue, assim, são muitos pacientes buscando, assim, nós estamos com o mercado super aberto e receptivo, porque os pacientes ligam, olha, eu vou me hospedar em Campinas para tratar com vocês, aí a gente fica até com dó, porque vem de longe, né? Então, assim, quanto mais gente fizer, o mercado tá aberto, tá aí, gente, pra gente poder trabalhar. E meninas, só para lembrar... Se você é paciente, você pode falar para o seu dentista se habilitar, ó. É só procurar a gente, mandar uma mensagem que a gente fala o caminho daí, tá? Das pedras. Muito bem. E também, gente, quem é de Porto Alegre, eu vi que tem um pessoal aí do Rio Grande do Sul, a gente está com uma habilitação na São Leopoldo Mandic com clínica em julho. E a gente está selecionando pacientes, inclusive de Covid, para participar da clínica. Então, a gente está com vagas abertas. Em Campinas, a gente não tem mais vagas. Tem uma lista de espera para pacientes. Mas em Porto Alegre, julho, a gente vai estar lá com a clínica. E também Curitiba, em junho, comecinho de junho, a gente também está com uma clínica de laser lá do curso, esperando pacientes Covid, né, com essas alterações de paladar e olfato, para ser tratados na clínica de laser. Então, tem vagas em Curitiba e Porto Alegre, para quem, né, quiser procurar ou indicar algum colega, algum amigo que sabe que está precisando desse tratamento. Muito bom. Vamos ver o que mais tem de perguntas aqui para o pessoal. Tem bastante gente, ex-alunos, que legal, gente. Olha, o pessoal aí, os nossos ex-alunos... Vem para Rondônia. Vem para Rondônia. Aí, ó. A Ju é paciente. A Ju é paciente. Que legal. Que bom. A Ju, ela vem de São Paulo. Ela sai de São Paulo, ela vai para Campinas para ser atendida. Nós temos muito pacientes de fora, né? Que vêm de outras cidades e estão super satisfeitos. Eu vi vários aí.
E tem ex-alunos também, né? Comentando que já estão fazendo protocolo, que estão tendo resultado. Muito legal. É muito bom. E claro, né, pessoal, o resultado, a gente vê que ele acontece, mas ele é muito variável entre os pacientes, né? Assim como qualquer Sim. tratamento. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver na nossa mão, de recursos, mais a gente vai poder ajudar os pacientes. Eu acho que é por aí. A gente tem que. A finalidade é ajudar o paciente. Então, quanto mais preparado tiver o profissional, e aí com várias técnicas, né? Acho que é interessante. Tem uma paciente nossa aí que estava falando que estava fazendo meditação. Gente, ótimo, que bom, né? Vai mexer na ansiedade. Quando a gente mexe na ansiedade, a gente acalma a ansiedade, o corpo responde melhor, o sistema imunológico trabalha mais. Então, é interessante isso, né? Associar o treinamento olfativo também, que o pessoal está fazendo, também é importante, né? Eu acho que a gente tem que tentar o melhor para o nosso paciente. Então, quanto mais recursos, mais a gente vai estar preparado para atender esses pacientes. Muito legal. Ô, meninas, e tem algum paciente aí que vocês lembram que deu um relato bonito, que já recuperou? A gente teve vários, né, que a gente postou. E, inclusive, Acho que tem do Hélio, né, Claudinha? O Hélio deu um relato super bonito pra gente semana retrasada, que, bom, ele ficou 1 ano e 2 meses sem sentir nada, assim, totalmente. Depois começou o laser, as coisas foram voltando devagarzinho. E aí ele chegou na consulta super emocionado. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou pra mim, Cláudia, você não acredita? Eu fui pagar meu papel do estacionamento, uma moça passou por mim, quando ela passou eu senti o cheiro do perfume dela. E eu tive que falar com ela. Aí assim, são coisas banais que a gente percebe, né? Quando passa uma pessoa pela gente, você sente um perfume gostoso, mas a gente nem comenta, nem presta tanta atenção. E ele foi um momento assim, dele se emocionar, e ele chegou tão alegre que todo mundo bateu palma pra ele. Porque assim, ele falou, ela passou por mim e eu senti o perfume. Então, assim, mexe tanto com a pessoa que qualquer conquista, a pessoa fica muito atenta, né? Então, qualquer conquista é uma grande vitória, assim. A gente fica super comovido também, porque a gente vive ali aquele sofrimento do paciente, né? É um prazer, assim. O paciente ganha e a gente também. É bem gostoso. Olha só que legal. Tem alguns pacientes aí também na nossa live, né? Que estão sofrendo ainda, tem outros que já voltaram a sentir. Claudinha, alguém pediu para você falar do café. Alguma paciente sua aí. Do café? Falar do café. Quem é? Deve ser alguma história aí. Da Luísa. Quem? Ah, da Ju, do café? É. Que ela voltou a sentir o café? Eu acho que o café é o café é o vilão, café é o né? campeão, é o campeão. O café, eu falo que o café é a primeira coisa que os pacientes reclamam. Principalmente a gente percebe que aqueles pacientes que são viciados em café, né? Eu sou uma viciada. Então, acho que eu também, se eu perdesse o cheiro e o gosto do café, acho que eu ia ficar desesperada. E assim, quando eles voltam a sentir o café, parece que ganhou tudo. Né? Então, o café, eu acho que tem uma relação aí também até emocional, né? O cheirinho do café, de acordar de manhã, tá bem relacionado com o emocional, muito mais com o emocional do que com o gosto do café, né, Claudinha e Bárbara, vocês não acham? Exatamente. Porque assim, a gente eles relatam várias coisas de café, né? As histórias do café são muito interessantes, assim, porque é o café na casa da avó de domingo, é o café com as amigas no meio da semana, é o café com o filho de manhã cedo, a hora que ele vai para a escola, você preparar o café, é o café do Dia das Mães, é o café do Dia dos Pais. Então as pessoas perderam, né, essa alegria. O café tem um significado muito forte, assim, acho que na alimentação do brasileiro e nos vínculos afetivos, né, que são totalmente afetados. E a gente tem outros vilões que todo mundo fala que é muito padrão, né? Sim. Que é o café, o refrigerante à base de cola, pra gente não falar marca, chocolate, cebola e alho. São os grandes vilões. Carne, né? Carne também. Aí vem carne, o frango, as proteínas. Mas a cebola e o alho, assim, a ponto da pessoa ter que sair de casa quando estão cozinhando, porque ela não aguenta ficar de passar mal, de vomitar, de criar um constrangimento na família. Então, é bastante forte, assim, esses pontos do café, do refrigerante cola, alho e cebola, né? E quando a gente começa a fazer a laser terapia, eles são os últimos a voltar, porque o café também fica com gosto muito químico. Muitos relatos, as pessoas não se conhecem e falam a mesma coisa. Tem gosto de pneu de caminhão. Eu falo, gente, mas de onde tira isso? São pessoas que não se conhecem.
Já experimentou um pneu de caminhão? Exato. Aí você fala, gente, as pessoas não se Borracha. conhecem e falam a mesma coisa. Então deve ser uma coisa muito marcante, assim, o que eles Sim. sentem, né? Ó, o pessoal Tem tá gente falando, ó, cebola, Cebola, carne vermelha. É legal que na live tem bastante paciente para ajudar a gente aqui a É. falar Ó, que, gente, cebola é o realmente- pior, cebola é o maior vilão. Olha que É, interessante. cebola. E aí eles falam também que conforme a gente vai tratando, eles vão voltando a sentir o gosto, mas eles até falam que tem que ser pouco temperado. É uma coisa que tem que ser aos pouquinhos. Né, Cláudia e Bárbara, vocês já Exatamente. perceberam? Ele até falou assim, olha, a gente está voltando a comer, mas assim, tem que ser a cebola e o alho, mas tem que ser... Então, a gente vê que também até a tolerância deles tem que ser devagar, bem devagarinho. Olha É só que muito comum interessante. usar só o sal, né? Então, ó, a carne só com o sal, o frango só com o sal, o alho e a cebola diminuir bastante. Então, aí a gente começa a conhecer até algumas receitas que eles acabam variando e fazendo. Então, a carne moída ela é mais tolerada do que a carne assada ou a carne grelhada. Então, são dicas que vão trazendo pra gente. A gente até orienta outros pacientes, porque a questão nutricional, entrar numa questão de uma anemia por não estar se alimentando, questão de queda de vitaminas, né? Então, quanto mais a gente puder ajudar, nos relatos é importante. E E de aí, fruta, pessoal, que é uma coisa que eles falam, é maracujá, não é? As frutas que eles Muito. que eles não toleram, olha, acho que o maracujá é o mais, não é? É, um, Vocês também concordam? sim, é o que mais reclamo. Maracujá, o abacaxi um pouco, Mas a acho que o maracujá banana, é o mais. a banana geralmente é a mais tolerada, só que ela tem um gosto diferente, todos falam isso. Eu como a É. banana, ela não é ruim, mas ela não é o gosto da banana, ela é um gosto diferente. Então a Eles gente falam vai da fazendo os textura. Tem da uma textura. textura, né? Que eles comem porque tem uma textura, né? Muda olha que muito tudo interessante. isso. E aí, né, pessoal, a gente começa a pensar, bom, se a fotobiomodulação, a laser terapia faz bem para regenerar olfato e paladar, que tem a ver com o tecido nervoso, aonde mais a gente poderia usar, né? Ou da onde que vem a nossa experiência em usar o laser para isso? E uma das coisas que a gente tem que deixar, né, para quem está vendo, a gente usa muito a laser terapia para recuperação, por exemplo, de pacientes que têm nevralgia do trigêmeo, que é aquela alteração por dor, né, alteração do tecido nervoso que desencadeia uma dor absurda, ou os pacientes que têm parestesias, fez uma cirurgia, não está sentindo metade da língua, não está sentindo o lábio, então a gente consegue perceber que o laser regenera, ou até mesmo, né, alteração normais, assim, por exemplo, eu tô com uma alteração de sensibilidade por um probleminha que eu tive e de repente parei de sentir do jeito que eu sentia. Isso é tecido nervoso, às vezes isso volta, às vezes demora para voltar. Então a gente tem as parestesias, as paralisias, as nevralgias, que são áreas que a gente já trabalhava com a laser terapia, né? E aí quando começou essa pandemia de alteração de paladar e olfato, pô, se o laser já tem comprovação científica, né, que recupera a parte nervosa, por que não vai recuperar na alteração de paladar e olfato, né? Então, foi quase que imediato o uso, né, nos consultórios. A gente começou já a fazer lá na São Leopoldo, a gente tem uma clínica na São Leopoldo, que é uma clínica de laser terapia, que é quinzenal. Então, a gente já começou a atender os pacientes de imediato, porque já estava tendo essa procura, essa demanda, e a gente viu os resultados. E aí, isso foi se transformando em pesquisa. Abrimos uma clínica, então hoje já é até uma clínica da equipe da laser terapia lá na São Leopoldo, uma clínica fixa, né? Toda segunda-feira à tarde, a gente está atendendo os pacientes. Então, isso é muito legal, né? Então, vem aí de uma experiência de outras áreas, né? De recuperação da parte nervosa de outras áreas. E que a gente acabou aplicando aí nessa patologia aí decorrente do Covid. E, meninas, eu tenho uma pergunta para vocês, acho que o pessoal que está assistindo também tem. Essas novas variantes do Covid têm apresentado alteração de paladar e olfato? O que vocês têm visto na clínica? Sim, a Omicron tem apresentado muito comum entre quarto e quinto dia, alteração de paladar e olfato, e ela acontece um pouco diferente. As outras eram assim, o paladar e o olfato começava a ficar alterado. Então, ou aumentava muito, ou diminuía um pouco, ou sentia outros cheiros, para depois fluir e progredir para o cheiro de podre e de gosto de podre, né? Já na Omicron, a gente percebeu o seguinte, a pessoa já fica com anosmia, ela não sente nada, cheiro de nada
e gosto de nada. Anosmia, geusia. Bloqueia, zerado. E aí vai passando um pouquinho o tempo, mesmo antes do tratamento, dentro da própria quarentena mesmo, que são uns 10 dias agora, parece que ele dá um bloqueio e volta um pouquinho. E aí isso fica. Então eu tive um caso no consultório da minha prima, que teve, no terceiro dia ela me ligou desesperada. Eu não tô sentindo cheiro e gosto de nada. E ela é daquela pessoa que ela aprecia o cheiro da comida para comer. A gente até brinca porque ela cheira a comida, né? Cláudia, como é que eu vou fazer? Não sei o que. Eu falei, calma, você termina a sua quarentena, que assim que você terminar, tiver liberada para sair, a gente inicia o protocolo. E eu comecei o protocolo dela imediatamente após a quarentena. 12º dia, eu comecei com o ILIB e comecei a fazer o nosso protocolo. 4 sessões, voltou 100% tudo. Olha que legal. Então, assim, é uma justificativa de quanto antes a pessoa procura, mais rápido retorna, e que realmente a Ômicron, ela traz sim alteração de paladar e olfato. E é outro caso, a outra linha que a gente está vendo é assim, a pessoa passa pela Ômicron e não tem nada. Depois de 20 dias, um mês, bloqueia tudo. Do mesmo jeito que acontece quando é do 3º e 4º dia. Então tem essas duas vertentes, a gente não sabe por quê, mas tem. Acontece assim. Relatam ardência bucal também, né? Sim. Ah, sim, verdade. Olha. Muitos falam pra gente, parece que eu comi um vidro de pimenta, porque tudo arde, o céu da boca, o palato arde, a bochecha arde, a língua E boca arde. seca. Muita boca seca. Muito. Muito. Pra mim, Olha quando só. eu peguei eu senti como se eu tivesse queimado a boca mesmo, sabe? Como eu tomei alguma coisa quente e queimou. E aí você fica meio sem apetite, porque parece que não fica, né? Mas depois voltou, graças a Deus, fazendo tudo que necessita. Tudo que tinha direito. Tudo que tinha direito. Porque num primeiro momento parecia que só os primeiros tipos de Covid que dava essa alteração, né? Mas a gente está percebendo que não, que as novas variantes também estão deixando essa sequela, né? E é incrível como a gente só valoriza quando a gente perde, né, gente? É que nem saliva. Quando o paciente começa a sentir boca seca, que ele percebe, nossa, como é importante ter a saliva dentro da boca, né? Essa aguinha. E aí, mesma coisa, o olfato paladar, eu acho que é bem triste, né, isso, porque é uma coisa que é tão normal, mas de repente falta. Nossa, e agora, né? Olha como isso é importante para nossa vida, né? E aí, ainda bem que temos o laser, né? Existe luz no fim do túnel, literalmente. Literalmente. E é muito legal isso aí. que esses pacientes apresentem em comum alguns achados clínicos, né, na cavidade oral, né? A Isa faz da aula dessa parte, é muito legal, né? Da gente ver assim, as papilas, elas ficam edemasiadas, né? Então, a língua fica maior. Então, assim, o paciente, a hora que ele vem, a gente já sabe que a gente pode trabalhar em uma sessão, já resolve e já ajuda muito a gente, né? Então, quer dizer que tem mais sintomas, né, meninas? Tem mais coisas que acontecem. Então, na boca, tem até alguns pacientes, até em crianças, né? A gente tem observado, eu sou odontopediatra e eu vejo muito. Tem crianças que as mães não sabem que a criança está com Covid, ela não tem sintoma nenhum de paladar, olfato, não está com o nariz escorrendo, nada. Mas você avalia a boquinha dela e ela tá com a língua edemaciada, com as papilas, com várias herpes, confunde um pouco com mão, pé, boca, mas só tá na boca. Então, assim, já tem vários relatos, artigos científicos comprovando que em crianças é muito comum não ter alterações de garganta raspando e o nariz correndo, mas a cavidade oral, ela é quase que 80% é presente. Então, assim, tem crianças, por isso que em criança é mais difícil diagnosticar. Por isso que quem sabe diagnosticar aí sai um pouquinho à frente, né? Eu mesma já peguei 2 crianças que a mãe não sabia, eu observei, ela só falou que tinha reparado essas características diferentes. Aí eu pedi para a mãe fazer um teste Covid e a criança estava com Covid. Olha que uau, né? E nos adultos também, né, Isa? Os achados clínicos. Também. Então, e aí eu fiz uma pesquisa e aí tem bastante casos clínicos relatados assintomáticos que muitos pacientes não sabem que estão com Covid, mas existem as alterações presentes na cavidade oral, que a gente pode até falar, né, que a boca é a porta de entrada, né?
Então, Exato. como outras doenças que a gente conhece, também no Covid também. Por isso que tem muita gente assintomático, provavelmente tem alguma alteração na cavidade oral. É a primeira que aparece. Provavelmente. Então, mas E as aí pessoas não sabem, né? essas alterações a gente também consegue tratar com laser, né? Isso é interessante. Sim, Não é? Consegue. A gente consegue ter essa abordagem para isso, para esse Sim. edema, para essas alterações, né? Para essas papilas, para essa sensação de boca queimada, né, Bárbara, que você também relatou. E em criança aumenta isso, bem mais, né? Em criança a gente vê muito mais alterado, né? Então, criança você pode... Hoje a gente tem que... lógico que a gente não consegue falar, não, tá com essas características, é Covid. Mas a gente consegue se cercar, né? A gente consegue se cercar com algumas características, a gente orienta a mãe, mas tem algumas características que a gente já fala, olha, isso aqui provavelmente é Covid. No Olha meu que legal consultório, eu esse- consegui diagnosticar 2 pacientes. Um que foi um outro primo que chegou do trabalho e falou: Cláudio, que eu tô com um pouco de dor de garganta. Quando ele abriu a boca, o palato tava todo cheio de vasinhos, a língua é demasiado. Eu falei pra ele: olha, não vou te atender, você vai fazer um exame, amanhã você me fala. Não, não é, Cláudio, eu tô ótimo. Aí ele ligou: ainda bem que você não me atendeu. Então, quer dizer, assim, as características são muito evidentes, né? Assim, você consegue visualizar até para você se prevenir, para o paciente se prevenir, né? Daqui para frente a gente vai ter que ficar esperto com tudo isso. Olha, pessoal, que depoimento legal esse aqui que tá escrito. Eu e meu marido, a Sheila falando, né? A Sheila Mota. Eu e meu marido tivemos o Covid há 15 dias, ele perdeu o paladar e olfato. Durante a quarentena, iniciei o ILIB e aurículo com laser. E a laser puntura já retornou quase 100%. Então, feliz dos profissionais de saúde, né? Que estão com laser em casa e que acabam se beneficiando, né? Acho que o profissional de saúde, laser terapeuta, que tem o laser, acho que todos os nossos alunos, né, começaram Covid e LIB, todo mundo começou a fazer LIB. A maioria não teve nada, não teve muita sequela, não teve muita alteração. E se teve, voltou rápido, passou lá rápido. Então, acho que os maiores beneficiados também são os profissionais da saúde que trabalham com laser. Né? A gente se beneficia, faz nos nossos filhos, no nosso marido, na gente mesma. Então, que legal, Sheila. Parabéns. Que bom que você entrou o quanto antes, né, com as técnicas, com as ferramentas para reverter. E a gente percebe que funcionou, né? E não é só você, a gente tem vários relatos parecidos aí dos nossos ex-alunos. Muito Santo legal. laser. Santo laser. Muito bom, muito bem. Olha que interessante. Vários pacientes aqui, né, bem felizes com o resultado, né? Então, e outros ainda tristes, tentando recuperar. Né? Então, e aí quando a gente começa a levar isso para a mídia, né, meninas? Acho que as meninas tiveram um papel fundamental aí na divulgação, que existe sim a recuperação pelo laser. Acho que essa divulgação para as pessoas foi super importante, até para procurar, né, profissionais capacitados, até para os profissionais irem atrás desse conhecimento de como aplicar, mas principalmente para dar esperança para esses pacientes, né? Porque a gente entra em desespero quando tem uma coisa nova acontecendo e muitas vezes as pessoas achavam que era só elas, né? Ou nem se deram conta. De repente, não, tem muita gente com essa alteração, né? A gente não está sozinho. Tem tratamento, tem pesquisa em andamento, tem vários artigos já publicados, relatos de casos. Então é legal que está todo mundo unido, né, em prol dessa questão e cada um no seu canto fazendo um pouquinho. E eu acho que isso é muito maravilhoso, né? Então, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo uma união aí, né, de quem trabalha com laser e também dessa divulgação, que é muito importante divulgar. Se você tem algum amigo, algum conhecido que tem essa alteração, né, fala, olha, tem laser que está resolvendo, vai atrás, né? Procura que dá para resolver. Né, meninas? Então, acho que é muito legal isso. Muito bom. Eu acho que os dentistas, fonos e médicos estão mobilizados para tentar achar uma solução para essa sequela que tem judiado muito dos pacientes, né? E hoje tem várias faculdades nessa linha de pesquisa. Acho que a gente deu uma mexida nesse, assim, para todo mundo dar uma despertada. Isso é sensacional, porque quem ganha é o paciente, as pesquisas se complementam. Eu acho que isso é muito interessante. Os profissionais que se conhecem, trocar ideia e chegar num protocolo mais perfeito para poder exterminar com essa sequela o mais rápido possível. Acho que esse é o nosso objetivo, né? É isso aí. E olha aqui, meninas, o depoimento aqui de um paciente. Sem palavras para agradecer a maravilhosa equipe. Estou recuperado
e isso não tem preço. Só damos valor quando perdemos o olfato. Então, acho que é muito legal e até resume, né, meninas, o trabalho aí que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo, todo mundo junto, todos os laser terapeutas, e levar isso adiante, né? E cada um dentro do seu quadrado tentar divulgar, tentar promover essa terapia, né? E aí a gente vai chegar com certeza aí no sucesso, que é tentar reverter todos esses pacientes para uma vida normal, né? Esse que é o nosso objetivo. Meninas, está acabando o nosso tempo aqui da live. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer. Ela vai ficar gravada, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem compartilhar essa live depois com os conhecidos, com amigos, acho que é sempre legal, né? E até para, né, a gente se sentir que não tá sozinho nessa luta, né? Os profissionais, os pacientes, todo mundo, né? E tem uma quem dentista quiser fazer... perguntando quando é o curso. Fala aí, Day, a data. Então, a gente está com a data para início de agosto, tá? Em breve vai estar no site da São Leopoldo Mandique, de Campinas. O curso tem uma parte gravada e uma parte presencial, que é um dia inteirinho, né, meninas? E é um dia inteirinho com de prática pacientes. clínica, com pacientes, né? Que aí é a parte da experiência, né? Você se torna um bom clínico se você experiencia esse atendimento. E é um curso clínico específico para dentistas, né? É importante a gente colocar aqui. Porque aí é da alçada do dentista, né? Fazer esse tratamento, esse diagnóstico dentro da boca, né? Cavidade oral. E é isso aí. Mais alguma coisa, meninas? Queria agradecer, né? Acho que a gente teve quase 80 pessoas aqui na nossa live hoje. Muito legal. Que bom, né? Já tá tarde, todo mundo morrendo de sono, né? Então, que bom que vocês estão aí com a gente, tá? E é isso aí. Mais alguma coisa, meninas? Não, é isso. Bem, gente, com o maior número possível de pessoas para se aplicarem em serem profissionais que curam, que ajudam nesse retorno do paladar e olfato. Gente, compartilhem. Tem no Rio, Nós temos Paulo. listas de pacientes do Brasil todo buscando profissional de todos os estados. Recife, Fortaleza, Mato Grosso, do Sul tem muita gente, Rio de Janeiro, muita solicitação, Ceará. Então, faz o curso, pessoal, sua agenda cheia, gente. faz o curso e a gente já te indica o paciente, porque já sai com o paciente no curso, né? Já sai com uma lista. Mas é quase isso, gente, é quase isso. A gente precisa de ajuda e até para continuar os atendimentos da nossa clínica de pós-Covid na São Leopoldo, né? A gente precisa de ajuda, porque tem muito paciente. Então, quem quiser ajudar, quem tiver, entre em contato com a gente, nosso direct, né, meninas? Que a gente vai tentar conversar com todo mundo, certo? É isso. Então, tá bom, pessoal. Então, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Muita luz aí na jornada de cada um. E vamos embora, vamos continuar, que a gente está tendo bons resultados. Vamos continuar essa jornada. Um beijo, meninas. Beijo. Obrigada, tchau, gente. Tchau.